Fala galera do YouTube, estamos ao vivo aqui com o quarto episódio do Pode Projetar, que é o meu podcast, onde nós falamos sobre projetos de engenharia. E hoje nós vamos falar especificamente de um tema que tem muito a ver com projetos de engenharia, que é o mercado de obras de alto padrão. E para participar do podcast comigo, nada mais, nada menos que Newton Feitosa. Se apresenta aí pra galera, Newton. E aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Newton Feitosa, sou engenheiro civil, tenho 23 anos e abri minha construtora ainda na faculdade, né? E hoje atuamos no mercado de casas de alto padrão. Estamos aí há 2 anos e meio nesse mercado, né? E um mercado muito lucrativo, e quando a gente fala de alto padrão, muita gente quer entrar, mas não sabe como é que vai, um passo a passo, uma metodologia. Então a gente está aqui para poder mostrar e ensinar tudo isso aí, né, pessoal? Show de bola, para desmistificar esse tema, né? Desmistificar. Então, galera, é o seguinte, se você ainda não se inscreveu aqui no canal do YouTube, se inscreva aí no nosso canal HDEng, clica no sininho, clica em curtir no vídeo para incentivar, para a gente poder fazer mais podcasts como esse, certo? E compartilha esse vídeo com outros colegas de profissão para poder levar esse conteúdo aqui de altíssima qualidade para mais pessoas. E bora começar, né, galera? Bora com tudo. Show de bola. Seguinte, Newton. Eu queria primeiramente entender que para a gente começar o nosso bate-papo sobre obras de alto padrão, Sim. Na tua trajetória, onde é que as obras de alto padrão elas entraram, né? Porque durante a faculdade você pode ter estagiado em diversas áreas, né? Mas por que tu definiu trabalhar nessa área? Só para quem chegou de paraquedas aqui, gente, no quarto episódio, o Newton, ele tem uma construtora e ele trabalha exclusivamente com obras de alto padrão. Perfeito. Eu tenho um escritório de projetos, nós fazemos projetos de engenharia, estrutura e instalações, mas a grande parte dos nossos projetos também são focados em obras de alto padrão, tá certo? Então, só para vocês se ambientalizarem, né, com essa tratativa que a gente vai trazer. E aí eu queria que o Newton continuasse aí falando sobre qual motivo tu entrou nesse mercado, né? O que te levou a trazer? Massa, show de bola. Eu sempre tive uma visão empreendedora, mas ao mesmo tempo, meu sonho, Éder, não era abrir minha construtora e trabalhar com casas de alto padrão, não. Meu sonho era trabalhar na construtora, na qual eu era estagiário. E aí aconteceu de no último semestre da minha faculdade, eu chegava, eu dava minha vida lá na construtora. Eu trabalhava, né, uma multinacional. E aí no último semestre, o rapaz do setor pessoal chegou pra mim e falou desse jeito assim: Newton, cara, assim que você se formar, a empresa vai ter que te desligar. Cara, e a empresa de um primo do meu pai, o cara de fora e tudo, mas de um primo do meu pai, eu cheguei, pai, fala com o cara e tudo, dou minha vida aqui pela construtora, o mestre de obras precisa que chegue mais cedo, eu chego mais cedo, né, faço uma marcação com ele de um gabarito, o engenheiro precisa que fique até mais tarde, eu fico até mais tarde, né, então, meu pai ligou para ele, falou com ele, e a resposta de todo mundo, do engenheiro, do mestre, do dono da empresa, foi uma: o Newton é um excelente profissional, mas a construtora não está contratando engenheiros. Cara, e aquilo ali tirou o meu chão, tirou o meu piso ali total. E eu disse, meu amigo, eu vou ter que abrir minha construtora, eu vou ter que empreender. Então foi numa necessidade que eu tive, que eu vi que o alto padrão, ele podia trazer para mim uma oportunidade muito boa, né? Então assim, o alto padrão, ele surgiu muito na minha vida como uma oportunidade de não precisar pegar tantas obras para eu conseguir ter resultado, para eu conseguir ganhar dinheiro. Hoje, por exemplo, a gente gira 5 obras. A gente só gira 5 obras porque a gente quer dar uma qualidade para o nosso cliente, e com essa qualidade para o nosso cliente, eu não preciso ter uma cartela de clientes tão grande e eu consigo ganhar bem por isso. Eu consigo faturar bem por meio de tudo isso, entendeu? Então, o alto padrão, ele surgiu muito por meio dessa oportunidade, e também entendendo que o cliente de alto padrão, ele exige também um projetista de alto padrão, ele exige um construtor de alto padrão. Então, como eu já tinha toda essa parte, né, de entender as dores do meu cliente, porque eu entendi o que, Éder? Que no alto padrão, a gente pensa que é uma obra perfeita, né? Mas não é. Você que trabalha com projeto em relação a isso, você sabe. E eu entendi que as maiores dores do meu cliente no alto padrão eram 2, que eu costumo dizer que é o coração e o cérebro da obra, né? O coração, que é a parte de orçamento, o recurso financeiro, e o cérebro, que é a parte do planejamento. A galera não entregava a obra no prazo, não entrega, inclusive até hoje, a obra no prazo, né? E não entrega também obra com o valor financeiro que foi estipulado, ou não sabe trazer aquele recurso para dentro de obra.
Então, a partir do momento que eu entendi que tinha esses 2 grandes gargalos lá, eu disse, vou me especializar nisso e vou me tornar um engenheiro especialista nessa área para eu conseguir captar esses clientes e ir para o alto padrão. Isso aí casa muito bem com a minha trajetória, porque meu escritório a gente também começou trabalhando, na realidade, não com alto padrão inicialmente, mas com residências. Por quê? Porque lá na faculdade eu não tive experiência em estágios de cálculo estrutural, de projetos de instalações em grandes escritórios, empresas que trabalhavam nesse setor. Então foi que eu vi. Bom, eu sempre tive vontade de trabalhar, de ter o meu escritório de projetos. Eu não sabia que ia ser logo após se formar, eu iria abrir, né? Mas eu tinha essa vontade. Como eu não tive experiência na faculdade, o que foi que eu pensei? Bom, ao abrir meu escritório, eu vou começar a trabalhar com projetos residenciais. Por quê? Porque, primeiro, vai ser mais... Não mais fácil, porque não é fácil, né? É fácil. Mas vai ser mais simples eu aprender a projetar uma estrutura, projetar as instalações, sozinho, pesquisando, buscando profissionais para me ensinarem e eu mesmo fazer os projetos, certo? E aí, nessa jornada onde eu comecei a fazer os projetos residenciais, né? Foram surgindo projetos residenciais, mas de alto padrão. E ali eu vi que existe uma grande diferença de faturamento nos projetos. Perfeito. Quando eu fechava com um cliente que era uma residência comum ou uma residência alto padrão. Então eu decidi focar minhas energias em pegar mais clientes de alto padrão. Outra coisa, eu também sempre achava mais fácil. Olha, se eu vou aprender a projetar estrutura de alto padrão, para eu ensinar um estagiário que vai começar na empresa, é mais fácil ele também aprender a projetar essa estrutura do que prédios de 20, 30 pavimentos. Tá entendendo? Perfeito. Sim. Então eu também tinha essa noção que eu conseguiria aumentar e treinar minha equipe mais fácil trabalhando nessa área do que com prédios altos. Que aí com certeza eu ia precisar de gente especializada, né, para estar me ajudando nesses projetos maiores. Então eu também decidi trabalhar na área de alto padrão por causa desse motivo, né? Facilidade em aprender mais rápido, um faturamento mais interessante referente às outras e também treinar minha equipe. Perfeito. Só que dentro desse processo que a gente faz os projetos para as obras, a gente vê também que muitas obras elas não são executadas igual você faz o projeto, né? Você manda o projeto para a obra e aí daqui a pouco você visualiza o quê? Que você colocou uma laje, vamos supor, em balanço, maciça, e quando você está passando lá, a laje está sendo construída treliçada. Eu acho que, assim, isso é um erro, você diria, de quê? De gestão, isso é um erro pessoal querendo economizar nessas obras. Você vê isso em obras de alto padrão? Cara, demais. Demais. A gente acha, né? Antes de entrar no mercado, eu achava muito isso. O mercado de alto padrão é um mercado premium, né? E deveria ser, de fato, né? Deveria ser. Porque o cliente, ele tem o dinheiro para pagar aquilo ali. Só que o que acontece? As obras, cada vez mais, estão sendo fechadas a preço global. Então, quando o cara fecha a obra a preço global, ele tem que honrar com aquele compromisso ou pedir aditivo para o cliente. Então, o que acontece? A galera chega e faz muito isso de construir de uma forma que não seja tecnicamente correta para conseguir arcar com o orçamento da obra. Ou então, muitas vezes, até o próprio engenheiro. Eu vejo muito isso, né? Hoje, a gente tem lá nas nossas obras, eu tenho um container. E nesse container eu gerencio, minhas obras são no Alphaville, e eu gerencio 3, 4 obras no container que eu tenho lá. Então tem um container administrativo, que eu, meu engenheiro, meu financeiro, meus estagiários, todos eles ficam com esse centro, né, no canteiro. E aí a gente consegue distribuir para os outros locais. Então, a nível de logística, ajuda muito a gente. E a gente nota que se o cara não estiver em cima, meu amigo, o pedreiro, o mestre de obras, eles querem correr e eles querem ir embora, meu amigo. Né? O empreiteiro que você faz, ele quer ir embora. Ele quer fazer ali, terminar e tchau e benção. E não quer olhar para projeto, não quer nada. Mas eu vejo que um ponto muito importante, Éder, é a gente seguir o projeto à risca. Porque, por exemplo, da mesma forma que eu tenho uma responsabilidade técnica com esse projeto, né, de execução desse projeto, você também tem essa responsabilidade técnica do teu cálculo que tu fez. Né? Então, uma das coisas que a gente sempre prioriza bastante é seguir à risca realmente esses projetos. Porque, meu amigo, eu não posso ensinar algo, né? Eu ensino hoje gestores de obras, né? Então eu não posso ensinar gestores de obras a serem ótimos gestores se eu não faço isso na minha consultora, isso não existe, né? Você da mesma forma ensina projetistas que estão aí querendo projetar em BIM, querendo projetar no AutoCAD, em Revit, enfim. E
tem que fazer projetos, né, que consigam ter esse dimensionamento correto, que consigam ter todos esses pontos. E aí eu te pergunto, a gente pega muitos projetos que muitas vezes eles são desafios em alto padrão, né? Chegou uma estagiária minha falando assim, Newton, cara, é mais difícil fazer um prédio, que eu já estagiei em prédio, né? É mais difícil fazer um prédio ou uma casa de alto padrão. Eu falei assim, minha filha, depende. Depende, sabe por quê? Porque a partir do momento que você está numa casa de alto padrão, você não consegue ter uma logística de série de forma alguma. Por quê? Porque, meu amigo, uma tem um balanço X. Eu peguei uma casa agora com 7,5 metros de balanço, meu amigo. Nem o calculista dormir, nem eu, se duvidasse, né? E aí eu te pergunto, como é esse desafio para ti a nível estrutural para poder projetar, né? Essas casas, qual é o nível de dificuldade? Porque, meu amigo, a gente pega projeto de arquitetura que só Jesus. Muitas pessoas que ainda não sabem, eu tenho um treinamento que eu ensino projetistas fazendo projeto estrutural. Por exemplo, Nossa. o estudante ou o engenheiro formado, ele faz projeto de instalações e quer aprender a fazer projeto de estrutura. Então ele vai e participa desse treinamento. O profissional que está se formando em engenharia já quer se tornar calculista. Então ele já começa a se capacitar estudando sobre esse treinamento. Hoje mesmo eu falei com a Natália, que é uma aluna minha. Ela disse que não fazia projeto estrutural. Depois do curso, ela fez 2 projetos. E cada projeto ela fez em menos de um mês. Então, a pessoa imagina, sai de um resultado 0 para 2 projetos. Então, imagina quanto ela faturou com esses projetos, quanto ela investiu no treinamento. Massa. Só que tem um detalhe. E o principal, né, Éder? O quão sai caro não fazer um treinamento desse. Não é nem você fazer que sai caro, é o quão sai caro você não fazer, o quão sairia caro para essa tua aluna, né? Se ela não tivesse feito o treinamento e não tivesse captado esses 2 projetos, não tivesse feito esses 2 projetos, o quão sai caro não fazer, né? Porque quantos outros projetos ela não vai fazer daqui para frente que vão ser resultados dessa decisão que ela tomou? Mas por que eu tô falando isso, gente? É porque nem todos aqui são meus alunos, né? Que já sabem dessa informação. É pelo seguinte motivo. Dentro desse treinamento, eu ensino o pessoal a aprender pelo método onde eles vão aprender a fazer estruturas de alto padrão. Por quê? Perfeito. Se você pegar um prédio de 2.000 metros quadrados, de 4 pavimentos, é mais fácil você projetar ele do que você pegar uma casa de 300 metros quadrados de 2 pavimentos, se ela for alto padrão. Por quê? Porque no prédio desse, se ele for comercial, as paredes, geralmente você vai ter um vão embaixo, e as paredes embaixo, a maioria das vezes elas vão casar com as paredes de cima. O que isso quer dizer? Estruturas são mais modulares, né? São mais retangulares, você consegue locar pilares em locais estratégicos, onde você consegue montar pórticos e pilares e vigas, consegue colocar vigas abaixo das paredes em todos os pavimentos, entendeu? Quando é uma estrutura alto padrão, a primeira coisa que você não consegue é fazer o quê? Encontrar as paredes do pavimento superior com as paredes de baixo. Não consegue. Para aproveitar os espaços. E aí vai acontecer um caso de quê? De paredes apoiadas em cima das lajes. E, por exemplo, laje treliçada, que é muito comum ser utilizada pela velocidade de execução, pela questão de não usar muito escoramento, né? E até pelo custo. Perfeito. Esse tipo de laje, ela não aguenta cargas de parede apoiada em cima dela. A não ser que o vão dela seja muito pequeno. Entendeu? Então, aí já é uma dificuldade. A escolha do tipo de laje. Aí você tem um vão de 7,5 metros, como você falou. Sim. Entendeu? Hoje eu tava com um projeto que ele tem um vão de 6 metros de um lado e 6 metros do outro. Todo um deck em balanço. Aí em cima você tem um pavimento superior apoiado. Entendeu? E aí numa solução em concreto armado já começa a se tornar complexa. Então são esse tipo de desafio que você tem que vencer, né? Verdade. Como é que eu faço? Antes de eu fechar o projeto com o cliente, quando eu não tinha tanta experiência, eu já ficava pensando, como é que eu vou resolver essa solução? Eu não sei fazer esse tipo de projeto, eu nunca fiz esse tipo de projeto, como é que eu vou fechar com o cliente? E eu ficava martelando na minha cabeça com aquela ansiedade, sendo que eu não tinha nem fechado o projeto ainda. É verdade. Hoje em dia, o que é que eu faço? Eu dou o preço pro cliente, se ele fechar, Se ele fechar, eu me viro, né? Aí eu me viro pra aprender, verdade. entendeu? E eu aprendi muita coisa na engenharia assim. Porque se eu fosse esperar ficar pronto para poder entregar o projeto perfeito, eu nunca ia conseguir fechar o projeto, porque eu não estaria pronto. Com certeza. E isso acontece hoje e vai acontecer sempre, porque sempre vão aparecer soluções que você ainda não sabe. Então, verdade. É aquela história, né?
que tem um animal, uma onça, sei lá, correndo atrás de você, e aí você tem que correr porque não tem jeito. Ou você corre ou você é pego. Então eu fecho o projeto e aí você tem que se virar para entregar, né? Para aprender. Agora o que me ajudou muito foi consultorias. E eu vejo muitos profissionais às vezes que ele, digamos, tem pena de pagar uma consultoria, não quer pagar uma consultoria. Com certeza. Mas aí, por exemplo, eu fechei um projeto de 10 mil reais com, sei lá, vamos supor, é um projeto de 10 mil reais e tem uma estrutura pró-atendida. Supondo que eu não faço projeto pró-atendido, se eu não fechar porque eu não sei, eu tô perdendo 10 mil reais. 10 mil reais, com certeza. Agora, se eu fechar, olha, eu vou fechar esse projeto, estrutura pró-atendida, ok. Eu vou estudar sobre proteção e contrato um engenheiro calculista que tem mais experiência que eu, que já fez vários tipos de proteção. Faz uma parceria, né, pô? Faça uma parceria. Olha, eu vou fazer o seguinte, vou lhe pagar 1.000, vou lhe pagar 2.000, vou lhe pagar 3.000. Depende do valor que ele pedir, né? Eu vou lhe pagar uma porcentagem desse projeto para você me orientar como é que eu entrego esse projeto da forma correta. Isso. Eu não vou ganhar 10 mil, vou ganhar 7. Mas eu ganhei 7 mil. No próximo projeto que aparecer uma solução dessa, eu ganho os 10. Com certeza. Eu passei, Milton, basicamente 1 ano da minha carreira dessa forma. Para fazer projeto de concreto armado, tô falando. Eu contratava engenheiros com mais experiência que eu, pegava o projeto, uma solução ou outra que eu não sabia, marcava uma reunião com ele de 1 a 2 horas, ele dizia o que eu tinha que fazer, corrigia, entregava o projeto, pagava a consultoria, massa, ia pro próximo. Até que eu cheguei no nível que eu não contratei consultoria, aí eu entreguei um projeto. Aí depois eu fiz o segundo e não paguei. Aí fiz o terceiro. Daqui a pouco eu percebi que eu tava fazendo sozinho. Sozinho, né? Entendeu? Então, para lidar com esses desafios, primeiro você tem que enfrentar os desafios, né? Total. Eu vejo muitos profissionais que eles têm medo de tentar. Eles não... eu não sei se é a questão da quantidade de informações que a gente tem hoje na internet disponível, né? E as coisas se tornaram mais fáceis. E aí eu vejo muita gente que tem medo de pegar esse tipo de projeto e ele nem pega. É uma coisa que eu costumo muito dizer, né? Eu peguei até uma mentorada agora, que ela disse, Newton, cara, eu não construo porque eu tenho medo. Eu disse, meu amigo, sempre você vai ter medo, né? Toda casa que eu pego, uma casa de alto padrão que eu pego, ela é um desafio. Ela é um desafio. Não tem como eu falar, o Newton já sabe fazer casa de alto padrão, pronto. Ali morreu, ali não tem mais desafio, é tudo mamão com açúcar. Não é não, meu amigo. Vai ter desafio, terão coisas novas para se fazer sempre, né? E é aí onde vem o que? Essa atualização que o Éder tá falando. O cara se atualizar no mercado, a pessoa ter parceria, a pessoa entender que existem processos e métodos construtivos que podem adiantar uma obra sua. Exemplo, eu tô fazendo agora a minha primeira obra pró-tendida, no sistema pró-tendido. Então, era algo que lá atrás eu falava, não, pô, vou fazer pró-tensão não. E aí surgiu uma oportunidade que a cliente queria que a gente adiantasse a obra dela 1 mês e meio. E eu vi que a solução que tinha para isso era a pró-tensão. Que eu precisava entender e saber do processo pró-tendido. O que foi que eu fiz? Meu amigo, terceirizei a pró-tensão, uma empresa parceira terceirizando aqui a pró-tensão, e tô indo junto com ela, lado a lado, já acabei toda a estrutura. Cara, show de bola, muito feliz, já tô fazendo outra casa com pró-tensão também. Por quê? Porque eu entendi que aquele medo ali não podia me parar. Ele tinha que servir para mim como um desafio para eu melhorar, né? Então, esse ponto aí é um ponto de inflexão muito forte que eu dei até esse depoimento para essa minha mentorada, que é muito importante. Nunca você vai estar pronto. Nunca você vai se sentir 100% pronto. Então, comece. Depois que você começa, você fica pronto. Depois que começa, tem que se virar. Tem que se virar. E o seguinte, ó. Ó, galera. Essa questão que o Newton falou. Ele não fazia pró-tensão. Então, ele foi fazer a primeira obra e já está na segunda com pró-tensão. Tem um amigo meu, inclusive vou dar um abraço para ele, o engenheiro Presley Andrade, lá do nosso grupo Projetos Reais do WhatsApp. Nossa. Ele é lá do norte. Ali, acho que se não me engano é Marabá. Enfim. Ele atua nas regiões de Marabá, na região do Pará e na região de Palmas e São Luís também. Nossa. Ele faz de projetos e hoje ele tem uma empresa que executa pró-tensão. Show. Ou seja, é um serviço que tu aprendeu que tu pode ter tua construtora, ó, vou fazer só a parte de pró-tensão em algumas obras aqui no Alphaville, fora as minhas obras que eu faço. Perfeito. Hoje eu terceirizo, né? Todo esse serviço. Tu terceiriza, mas tu aprendendo, tu poderia prestar esse tipo de serviço. Então, Total. se tu não tivesse tentado aprender, ó, por exemplo, já pode ser um outro serviço que tua empresa pode prestar, assim como a empresa do Presley
faz esse tipo de serviço que é o quê? Eles vão lá na obra, executam a proteção e depois vão para outra obra. Eles não vão fazer revestimento, levantar alvenaria, vão fazer só a execução da proteção, que é um serviço especializado, assim como você contratou, né? Perfeito. Então, outra coisa que eu faço hoje, bastante. Hoje eu mesmo dou consultoria para meus alunos. Sim. Meus alunos entram no curso, assistem todo o treinamento. Quando ele pega o primeiro, o segundo, o terceiro projeto, sempre é normal você ter uma insegurança, porque cada projeto é diferente. E ali aparece uma solução que ele nunca viu. E aí o que ele faz? Ele me contrata, vamos lá, a gente fecha um pacote, ele vai lá, paga, e a gente marca uma reunião online, aí pode ser qualquer local do Brasil, faço uma videochamada, entendo todo o projeto dele, e a gente vai trabalhar em cima da melhor solução. Perfeito. Às vezes ele diz, olha, eu quero olhar só essa escada. Eu olho a escada, olho as lajes, olho a viga, olho os deslocamentos, olho os pilares. E ali ele entrega a melhor solução para o cliente dele. Perfeito. Então antes eu contratava um profissional para me dar consultoria. Hoje eu mesmo presto esse tipo de serviço. Show. Entendeu? Mas eu poderia ter desistido. Vou trabalhar agora só com instalações porque eu acho mais fácil. Né? Esse é um tipo de pensamento que a gente tem que ir evoluindo, né? Total. E quando tu fala a nível de melhor solução para o cliente, isso me lembra muito numa época que eu era estagiário, que a gente pegou um projetista de instalações, né? E nesse projeto dele, cara, ele botou uma tubulação, nem lembro agora que faz muito tempo isso aí já. Mas ele especificou uma tubulação que não tinha no Brasil, para essa tubulação não estava disponível no Brasil, para poder ser comprado. Tinha que pedir lá dos Estados Unidos e o cara tinha especificado a tubulação todinha desse jeito. Eu disse, meu amigo, pelo amor de Deus. Ou seja, um dos pontos muito importantes é o quê? Ter essa vivência prática. Quando a gente chega para mim, eu chego falando justamente isso. Você precisa, meu amigo, se você quer ser projetista, se você quer fazer planejamento de obras, se você quer fazer orçamento, se você quer ser patologista, meu amigo, você tem que saber, precisa saber o campo de batalha, onde tudo acontece. Tudo gira em torno da obra. O Éder tá aqui por causa da obra, ele projeta para isso aí ser executado. Porque se não fosse para ser executado, o papel dele, o que ele projeta ali não teria um valor. Porque ele tem o valor depois que é executado, né? Tem o valor com a execução que vai ser feito. E claro, com o conhecimento todo adquirido por ele e feito, né? Então, tudo gira em torno de uma obra. Então, você precisa, uma coisa que eu sempre indico, meu amigo, quer trabalhar com projeto, quer trabalhar com o que for na área da construção civil, você precisa passar por uma obra. Você precisa entender como tudo acontece. Se você vai fazer um orçamento e você não entende uma composição de custos que tem ali, você não entende que, cara, tu vai fazer um muro. Tu não entende que tu tem o alicerce ali, tu tem a tua pedra argamassada, tu tem aquela massa que vai ser utilizada, tu precisa de uma alvenaria de embasamento, que depois tu vai iniciar o muro, meu amigo, você já se perdeu ali. E o orçamento já dá uma furada, né? Então, um ponto muito importante é esse, a pessoa sempre estar ligada e sintonizada, tanto a parte de projetos com a parte prática, né? Que isso é muito importante. Exatamente. Por isso que eu sempre oriento os meus alunos, seja na pós-graduação, seja nos treinamentos online, que eles têm que aprender a prática do que vai ser executado, né? Por exemplo, você deu vários comentários aí referente ao processo executivo. O que isso tem a ver com a obra? Tem a ver com procedimentos técnicos que serão executados. Então, isso é obrigação. Muitos profissionais, eles, vou aprender gestão, vou aprender planejamento, vou aprender orçamento. Mas se você não souber como é que vai ser executada essa obra, você não vai conseguir planejar, não vai conseguir orçar e também não vai conseguir projetar, se você for projetista. Então, a parte técnica, para o engenheiro, é obrigação. Ele tem que ser muito bom na parte técnica, ele tem que ser reconhecido até pela parte técnica. O Newton, ele é um gestor de obras de alto padrão, mas ele também tem que ser reconhecido, por quê? Porque os processos técnicos que ele executa na obra dele também são de alto padrão. Perfeito. Não só a gestão dele, entendeu? Com certeza, isso é muito importante. E até um ponto, né? Eu já projetei lá atrás também, Éder. Já fiz projeto hidrossanitário e elétrico, né? E uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu projetava, e ainda era estagiário, né? E tinha um engenheiro que estava acima de mim e ficava... fazia, né, toda essa parte de responsabilidade técnica e analisava, né, o meu projeto. Uma das coisas que eu fiz foi chegar para um bombeiro hidráulico, chegar para ele e falar assim, meu amigo, peguei um projeto com ele que ele estava executando e falei assim, cara, o que é que tu tem de dificuldade na hora de executar? O que é que te traz, o que é que não te traz celeridade na hora de executar um projeto? Esse projeto aqui, pronto, do projetista. O que é que não te traz celeridade na hora desse projeto? Aí o cara foi me dizendo.
Cara, tem isso, tem esse outro ponto aqui e tudo. Cara, eu fui anotando tudo. Anotando tudo. E fui corrigindo pro projeto que eu ia fazer. E um dos maiores erros eu vejo do projetista é o quê? Ele não chegar e conversar com esse cara que está no campo de batalha, o cara que executa. Porque a partir do momento que eu fiz um ponto desse, antes eu não tinha essa mentalidade, mas hoje eu sei que eu aumento a minha produtividade dentro de obra. Ou seja, eu já mostro para o meu cliente o quê? O meu cliente que vai ser um engenheiro, por exemplo, né? Que, cara, esse projeto aqui ele me traz celeridade. Então, o Éder pode ser até mais caro. Mas se ele me traz maior celeridade no meu projeto, se eu consigo fazer uma marcação do meu gabarito mais rápido, se antes eu ia gastar 10 dias para marcar o meu gabarito, com as cotas que o Éder me dá, eu consigo fazer em 3, 4, 5 dias ali, com a celeridade com minha equipe, pô, eu boto isso na ponta do lápis e eu vejo que vale muito mais a pena contratar o Éder do que não contratar. E o inverso também é verdade, sabe por quê? Quando eu queria abrir meu escritório de projetos, eu ainda não tinha experiência em obra. Então, quando eu me formei, eu já tinha experiência em projetos, não em escritório de cálculo e instalações, como eu falei. Mas eu já trabalhei na indústria naval com um projeto de estrutura metálica, eu já trabalhei com escoramento de obras. Então, desde 2009 eu já faço projetos. Só que eu não tive experiência prática em obra, estagiando em obra. Somente, eu sempre falo isso, né, quando eu posso. Eu só estagiei em uma obra no meu 10º semestre de engenharia, e só foi um mês. Faltavam uns 3 meses para eu me formar, consegui um estágio como voluntário em Horizonte, 40 quilômetros eu ia de moto. Caramba. Aí cheguei lá, o cara era meu colega de faculdade, ele tinha consultora. Aí ele disse, não, eu vou remunerar, né, para até motivar e tal. Mas quando foi um mês depois, a obra parou. Tinha um pouco de envolvimento em questão política, Sim. Aí a obra parou devido a essa questão política. Então só estagiei um mês. Então o que foi que eu fiz? Cara, para mim aprender sobre obra, sem eu ter estagiado em obra, o que eu vou fazer? Então eu fiz a pós-graduação em gerenciamento de obras, que ali começou a me dar um norte, certo? MBA em gerenciamento de obras. Para eu aprender mais sobre planejamento, sobre orçamento, e comecei a trabalhar em obras. Massa. Então antes de eu ter meu escritório, eu atuei gerenciando obras, obra de adutora de 11 quilômetros, obra de estrutura metálica, de galpões. Então eu peguei esse conhecimento e lá no meu projeto eu utilizo esse conhecimento. Por exemplo, nessa obra do galpão que eu fiz, para você ter ideia, as vigas de fundação, que muita gente chama viga baldrame, é a viga que fica enterrada ali, travando as fundações. A viga, para você ter ideia, os estribos dessa viga eram de 8 milímetros. Então imagina você dobrar um estribo de 8 milímetros, dava bastante trabalho lá na obra. Bastante trabalho, com certeza. Então quando eu vou fazer meu projeto estrutural, eu já sei que se eu colocar um estribo de 8... Já lembra desse dia, né? Vai dar muito trabalho pro pessoal dobrar. Então, lógico, se a viga ali não tiver submetida a torção ou cargas que vão necessitar que tenha um diâmetro maior, um espaçamento menor, eu sempre vou priorizar diâmetro menor, perfeito, estando dentro das normas, para facilitar no processo de execução. Então, o projetista ele também precisa entender de execução de obra, certo? Até porque, quando tu for executar, se ele fizer um projeto que não é bom de executar, ele vai prejudicar a tua gestão, né? Com certeza, demais. E esse cara só projeta uma vez pra mim, né? Na próxima já não consegue mais. Na próxima já não consegue mais. Já tem que mudar de projetista, né? Total. Tu já pegou o projeto assim que tu olhou assim, cara, esse projeto tá super dimensionado, vou gastar muito nessa obra porque essa estrutura tá absurda. Total. Já peguei uma obra, Éder, que eu consegui economizar 43% na fundação pro meu cliente. Simplesmente porque o calculista, a gente não tinha a sondagem do solo, né? E aí o calculista chegou e superdimensionou a estrutura, e por a gente ter uma experiência de estrutura de casa de alto padrão, eu tenho noção. Eu tenho noção de quanto de aço que eu vou gastar numa estrutura, eu tenho uma noção de quanto em quilos que eu vou ter daquela minha estrutura, então eu tenho uma noção de tudo isso. E na hora que eu pego um projeto e comparo com outro, eu vejo assim, cara, não tem como. Se eu tenho uma casa de 300 metros quadrados, se eu tiver uma variação de mais de 15, 20% aí nesse aço, meu amigo, tem alguma coisa errada. Não tem como, né? Tem como. E aí eu cheguei para esse projetista, liguei para ele, não vou nem falar o nome dele não, né? Óbvio, por questão de ética, mas falei com ele assim, cara, eu tô te contratando, não é pra tu gastar mais aço na minha obra não, porque se for pra superdimensionar, o meu mestre aqui, ele consegue superdimensionar. Eu contrato um projetista estrutural, é pra fazer mais com menos. O projetista estrutural, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer mais com menos, todo projetista. Porque a gente paga essas pessoas pra poder o quê? Pensar dentro de obra. Pegar uma melhor solução.
né? E aí, depois que a gente fez essa sondagem, a gente conseguiu economizar 43%, né, da fundação, do aço da fundação. E a gente ainda teve uma outra economia também, porque o cara tinha botado um aço de bitola 20, meu amigo, numa casa de alto padrão. E eu disse assim, cara, isso aqui tá uma coisa assim... Meu amigo, tá um negócio surreal, não existe, né? Então, a gente já pegou muita gafe dessa assim, mas graças a Deus hoje a gente já tá com o pessoal alinhado, porque, meu amigo, o calculista, ele é igual a mulher quando você vai casar. É igual a topado, ou ele bota pra frente ou ele joga pra trás, meu amigo. Ou ele faz você ganhar dinheiro dentro de obra, ou ele faz, meu amigo, você se afundar. Porque hoje, né, nas nossas casas de alto padrão, a estrutura, ela onera por volta de 30% no valor final da minha casa. Então hoje, 30% da minha casa tem uma casa de 1 milhão. Hoje, por volta de 300 mil eu vou gastar na fase de estrutura. Né? Infraestrutura, supraestrutura, né? Até a finalização da minha estrutura, eu gasto por volta aí de 30% nas minhas obras. Por isso eu falo com meus alunos, eles, Éder, como é que eu consigo captar clientes? Cara, você só precisa captar o primeiro. Faz uma parceria com a construtora, fecha um preço reduzido para você ganhar experiência, criar portfólio. E se ele gostar do seu serviço, pode ter certeza que todas as próximas obras ele vai lhe contratar. Perfeito. E ali, aquela construtora tem relacionamento com outras construtoras, com outros engenheiros e gestores que conhece. Se ele gostar do seu trabalho, a primeira coisa que ele vai fazer, ó, na minha obra eu economizei 10% de estrutura com o meu novo calculista. Isso. Quem é que não quer economizar 10% de estrutura se ela é 30% da obra? Com certeza. E outra coisa, o que acontece? Nessa fase de estrutura, principalmente essa questão de armaduras. Você tem que ter uma experiência de o que é executado na obra normalmente. Com certeza. Não existe você colocar uma bitola de 20 milímetros em uma estrutura para residência. Perfeito. Mas tem casos e casos. Não existe. Não existe. Não existe. Para você ter ideia, eu desligo as bitolas de 16 milímetros do meu projeto. Meus projetos não têm bitola de 16 milímetros para residência. Massa. Entendeu? A não ser que é um caso extremo que não passou nem com ferro de meia. Entendeu? Entendi. Então, certo dia eu peguei um projeto de um cliente meu. Na realidade, não era desse cliente. Era do amigo, do vizinho dele que ia construir. Ele me mostrou o projeto. Tinha bitola de 20, de 25. Ele mandou a foto da sapata que o cara fez na obra. Tinha 3,5 metros na residência, pra você ter ideia. Loucura Entendeu? total. Então é o quê? A pessoa não tem ali um conhecimento de... Será que isso é exagerado para a obra? E naquele quesito que tu falou do mestre. Se ele quiser um projeto superdimensionado, ele vai chamar o mestre. Por quê? Porque o mestre faz 30 anos essa obra. 30 anos, perfeito. E ele vai pegar o quê? Ele vai lembrar dos 30 anos de obra dele e ele vai ver, olha, eu nunca fiz uma sapata de 2,5 por 2,5. Então se eu colocar uma sapata 2,5 por 2,5 aqui, não vai cair. Aí ele vai lá e bota uma sapata 2,5 por 2,5. Por isso que não cai a obra. Porque ele sempre joga para mais. Não vai jogar para menos, né? Mesmo sem saber. Isso mesmo. Entendeu? E o que é que tu faz quando tu pega esse tipo de projeto que vai onerar a tua estrutura? Tu faz outro projeto para comparar, ou tu conversa sempre mesmo realmente com o calculista e não, vamos tentar melhorar essa concepção, vamos fazer uma revisão? Cara, assim, a gente teve 2 vezes, né, esses casos em obra, nossa. Mas assim, a primeira vez a gente conversou com o calculista, falamos e tudo, mas essa foi uma obra que onerou demais, né? Mesmo ele descendo, meu amigo, onerou muito. Teve uma outra vez que a gente chegou, eram 2 obras que a gente fez com o mesmo calculista. Nessa segunda obra, quando eu tentei para brigar com ele, eu vi que o negócio tava fora da realidade, eu disse assim, quer saber, meu amigo, eu não quero pagar mais barato pro calculista, não, eu quero pagar é caro. Eu quero pagar é caro, sabe por quê? Porque o caro ou barato, meu amigo, tá muito ligado ao retorno que você tem, né? Quando eu chego e digo assim, contratar um calculista que eu tenho, por exemplo, o cara é caro. Não, meu amigo, o cara me cobra bem e eu pago com gosto. Porque na hora que o cara tem, o cara chegou logo na primeira reunião comigo, que eu tava precisando de calculista, ele chegou logo na primeira reunião comigo falando assim, Newton, se você quiser, você não precisa me pagar o projeto. Primeira reunião, que eu já tinha um projeto desse outro calculista, ele falou, se você não quiser, nem me paga o projeto, você tá achando caro? Ok. Vou fazer um outro projeto aqui, você só me paga 30% da sua economia. Eu disse, não quero não. Na hora que ele me mostrou a economia, eu disse, eu não quero não, deixa eu pagar o seu valor mesmo, né? Ou seja, o cara mostrou pra mim que ele se pagava dentro de obra, né? Que era um investimento. Então, o cara, o barato, muita gente chega pra mim, né? Meus alunos falam, Newton, o cliente, eu fui mostrar uma proposta pra ele e o cliente chegou pra mim falando que tá caro. E aí, falando até do nível de alto padrão também. O cliente chegou pra mim e disse que tá caro. Eu disse, meu amigo, vamos lá. Como foi que você elaborou a sua proposta? Primeiro ponto. O maior erro dos profissionais hoje em dia é o quê?
eles querem cobrar um preço maior, só que eles não querem se especializar mais para cobrar esse preço maior. Cara, hoje quando eu estou no meu alto padrão, Éder, a gente entrega um planejamento no Power BI para os nossos clientes, que eles acompanham em tempo real. As nossas obras agora, a gente está implantando um sistema de vídeo monitoramento, ou seja, eu vou ter câmeras dentro de obra, já estou na primeira obra agora já fazendo isso, câmeras dentro de obra para o cara acompanhar em tempo real, é tu tá almoçando aqui com um amigo teu, olha aí, vamos olhar aqui como é que tá a minha obra. Mostrar a tua obra para um amigo teu, tua obra em execução, tua obra em andamento. Então, isso é uma tratativa com o cliente. E isso é onde você consegue pagar e cobrar mais pelo teu serviço, né? A partir do momento que você tem um diferencial. Mas o maior erro do pessoal é o quê? Eles vêm e acham que tem um diferencial. Ah, o meu nível de acabamento é muito bom. Isso é um diferencial para mim. Não, pô. Toda construtora de alto padrão, para ela estar ali, para ela ser perene no mercado, ela precisa ter um nível de acabamento bom. Então isso não é diferencial. Isso é o quê? Isso é algo que outras empresas estão fazendo, que dá certo, e que tu tem que replicar também. Tu tem que replicar isso aqui, senão tu sai do mercado. Mas, além disso aqui, para tu ter o diferencial, tu tem que entender os pontos negativos das outras empresas, das outras construtoras, de quem está atuando lá. Na hora que tu entende os pontos negativos e tu tem um up em relação a isso, aí você consegue cobrar mais. Aí você consegue cobrar mais. Por quê? Porque, cara, aonde tem um déficit no mercado, o Newton é referência. Hoje, planejamento de obras é o maior déficit do mercado. Na hora que eu chego e mostro que eu planejo e executo aquilo ali, em data X, tem gente lá dizendo que entrega a obra em 6 meses. Primeiro tudo, meu amigo, 6 meses o cara, nem os tempos de cura da casa são respeitados. Não dá tempo. O chapiço você tem que deixar ele 3 dias ali, né? E vários outros tempos de cura que precisam e têm que ser respeitados, né? Então, um dos pontos muito importantes que a gente sempre vê e visualiza é o quê, meu amigo? Você quer cobrar mais? Cobre. Mas se especialize, faça por onde para você ter armas e ferramentas para você poder cobrar mais. Nilton, como é que eu faço isso? O pessoal às vezes me pergunta, cara, tu é engenheiro, tu é analítico, tu tem que ter planilhas, tu tem que ter dados. Eu, por exemplo, eu mostro como. Eu encanto o meu cliente, eu tento encantar o meu cliente, até entrando um pouquinho em captação de cliente, né, encantamento. Eu costumo encantar o meu cliente, igual a Disney faz com o cliente dela. Mas o cara vai pra Disney, o cara se sente uma criança. O cara se sente um bebê na Disney. Por quê? Você tá pagando por algo lúdico, mas por algo que encanta você, que desperta a criança interior. Então é isso que eu tento fazer dentro de obra. Eu entrego um planejamento muito bem feito. Eu chego uma vez por mês dentro de obra também, eu faço filmagem com o pessoal por meio de drone. Então o meu cliente ele vai tendo um documentáriozinho da obra dele, mês a mês, vendo como tudo acontece pro sonho dele acontecer. Ele vai acompanhando aquele processo junto contigo, né? Vai acompanhando aquele processo junto comigo. Trago ele para uma parte partícipe da obra, né? Principalmente porque hoje a gente trabalha com obra por administração. A gente não trabalha mais a preço global, né? A gente tem uma obra hoje ainda nossa que é a preço global, mas, cara, cimento tá subindo, tijolo tá subindo, tudo tá subindo. Há 2 anos atrás a gente pagava R$288 um metro cúbico de concreto, pô. Tá 440 hoje pra gente. É uma segurança pra você e para o cliente, né? Pra Trabalhar gente, pro dessa cliente, forma. com certeza. Mês a mês a gente faz uma prestação de contas. Sexta-feira agora eu tenho uma prestação de contas com uma cliente minha. Vou mostrar tudo que foi gasto na obra dela. E acaba que o valor que o Newton cobrou ali, o preço que o Newton cobrou ali, ainda tá mais barato do que o concorrente que fez a preço global. Porque se é uma empresa e uma consultora séria, ele tem que cobrar de 30% a 40% de BDI. 30% a 40% de BDI. Já na minha administração, eu cobro o quê? 18% a 20%, dependendo da obra. Ou seja, o Newton acaba se tornando ainda mais barato para o cliente, né, a nível de preço, e também essa qualidade toda que está por trás, porque tem outras empresas que trabalham com administração bem menor, sei disso, né? Mas eu gosto muito de falar disso. Meu amigo, se o cara está buscando apenas o preço, ele tem que procurar outra pessoa. Não é o Newton. Cara, e falando na tua linha de raciocínio aí, continuando, que tu falou sobre a questão do encantamento do cliente, do diferencial, né? Um dos grandes erros de um projetista é ele achar que o construtor não sabe se o projeto dele está bem feito ou não. Ele acha que vai receber só o projeto e vai executar. Mas, ó, veja os dados que o Newton comentou. Ele sabe quantos quilos de aço dá um projeto. Ele sabe qual a dimensão dos pilares, das sapatas, ele sabe a bitola do aço se está exagerado ou não, entendeu? Então, o seu diferencial como projetista, né, já puxando aqui para o meu lado, sim, é você fazer o básico bem feito.
Básico bem feito. Porque não adianta você pegar um projeto de alto padrão e querer complicar ele, entendeu? Ah, ele é um projeto de alto padrão, vou colocar a bitola 16, bitola de 20. Entendeu? Não é isso o diferencial, não é a segurança nesse sentido para mais. Você tem que entregar, por exemplo, uma coisa que os meus clientes prezam muito, é prazo. E eles me apertam muito por causa disso. Prazo. Porque o cliente passa 3, 4 meses com um projeto de arquitetura. Mas no dia que é a prova no condomínio na prefeitura, pode ter certeza que o cliente vai cair em cima para você entregar estrutura e instalações em 15 dias. Porque ele já quer começar a obra. Perfeito. E ali é onde entra o profissional que trabalha com alto padrão. Será que você está pronto para atender esses prazos de 15 dias? Isso. Será que você está pronto para atender na qualidade que o cliente deseja? Deseja e espera, né? E a nível executivo. Sabe o que é um grande diferencial lá do escritório? Que não é nem essas inovações todas, né? Compatibilização de projetos. Perfeito. Cara, a gente sofre muito hoje em obra com isso aí. A gente está pagando, né, um profissional a mais. Gastei agora, na última obra nossa que a gente está executando, inclusive, a gente pagou R$ 1.900 para o cara fazer a compatibilização dos projetos para mim e tacar no BIM. Pronto. Pronto. Uma coisa que esse R$ 1.900 poderia agregar no seu próprio projeto. Supondo, eu cobrei R$ 5.000 no teu projeto, no projeto estrutural para ti. Se eu te cobrar 6 mil já com o projeto compatibilizado, talvez tu tivesse pagado. Com certeza. E não teria perdido tempo, certo? O projeto ia com muito mais qualidade. Hoje mesmo eu estava fazendo uma reunião de compatibilização com os arquitetos que vai construir no condomínio, se não me engano o nome é Azul. Sim, Azul. Azul, né? O nome do condomínio. É o primeiro projeto que eu pego nesse condomínio. O que é que eu fiz? Peguei o projeto do arquiteto e comecei a desenvolver. Uma vantagem, ele já me mandou o projeto dele em Revit. Então, o projeto já vem em BIM, 3D, já facilita para mim. Desenvolvo o projeto dele. Nesse projeto em si, o que para residências, né, nem sempre tem, mas ele colocou um predisposição dos pilares para mim ali seguir ou não. Perfeito. Certo? E eu desenvolvi o projeto, fiz a concepção. Todos os meus clientes eu faço isso. Se o meu cliente é o arquiteto, eu marco uma reunião com o arquiteto para apresentar a concepção estrutural, como é que ficou a estrutura, para validar, né? Lógico que ele não vai validar os cálculos, ele vai validar ali, por exemplo, olha, essa escada aí não está no mesmo nível dos degraus, o patamar. Às vezes a gente pensa que é besteira, mas ali tem que bater 100%. Bater 100%, verdade. O que mais? Forro. Às vezes você coloca uma viga de 50 centímetros e o forro está a 45. Então a viga já está aparecendo. Então ali para arquitetura já não é legal, já porque diminui o pé direito. Entendeu? Então aí são alguns pontos. Eu faço essa reunião com o arquiteto, apresento a solução, ele joga, o arquiteto ou o arquiteto, eles jogam os pontos dele, que é importante para ele. Sim. E eu informo, ó, aqui dá para mexer, aqui não dá. Pois vamos abrir mão aqui, por exemplo, vamos engrossar essa parede aqui para não ficar o dente, porque esse pilar aqui tem que ser de 20. Nossa. Entendeu? Então, quando eu dou essa opção de engrossar uma parede porque eu precisei colocar um pilar de 20 por 30, por exemplo, mas eu sempre coloco esse pilar numa posição que eu vejo, por exemplo, atrás de uma porta ali, numa boneca que vai ficar escondido. Sim. Entendeu? Numa área de serviço, que não é uma área que vai, né, ficar exposta. Então, uma opção da questão da compatibilização. Aí, segundo caso, muitos clientes mesmo são construtores. Então, o construtor, aí é que eu apresento a estrutura mesmo. Com certeza. Que ele vai me dizer, cara, nervurado aqui não dá. Porque vai estourar nosso orçamento, porque eu não tenho fornecedor, porque não dá certo com esse cliente. Então, eu já não coloco nervurada. Porque não adianta eu colocar a nervurada se ele não vai executar. Se ele for executar de outra forma. Entendeu? Com certeza. Projeto no interior. Você vai numa região que é longe da capital, sei lá, 300, 400 quilômetros. Às vezes ali não tem fornecedor de nervura. Tu tem que ter uma solução mais prática, né? E rápida. Vou para treliça ou laje maciça. Perfeito. Entendeu? Então, às vezes o próprio construtor já está fechado com o cliente, ele não tem tecnologia. Tem até o fornecedor, mas ele não tem know-how para trabalhar com nervurada. Perfeito. É muito melhor ir para treliçado, entendeu? Sim. E às vezes o projetista tem aquela questão do ego. Não, mas a melhor solução aqui é laje nervurada. Mas se não vai executar. Não existe. Aí no próximo projeto é igual a gente falou. Aí o construtor não vai me contratar. Porque eu só quero colocar a laje nervurada, que é mais bonita. Então, um pequeno diferencial é o quê? Você apresentar essa solução para quê? Para resolver problemas antes mesmo da obra começar. Perfeito. E um ponto importante em relação a isso que tu tá falando, Éder, também é que hoje, né, um dos pontos até para quem tá aí ouvindo a gente, dando de dica, se você é projetista estrutural, se você faz projeto de instalações, busque
construtora para poder virar seu parceiro. Meu amigo, nem que na primeira você fique no 0-0, empate, mas busque uma construtora. Eu digo por mim, hoje eu não pego mais obra se eu tiver um projetista estrutural de outra que eu não conheça. Ou que já não tenha trabalhado comigo, ou que eu não saiba que o cara é um cara bom por outros colegas. Não pego obra. Já veio, né? Escritórios de arquitetura chegaram já para mim com projeto estrutural, elétrico, hidrossanitário, tudo. Cara, foi uma das piores obras que eu já fiz, porque você não tem comunicação com o cara das instalações, você não tem comunicação com o projetista estrutural, você não tem essa comunicação, e essa comunicação dentro de obra é o que faz fluir, faz rodar, né? E hoje, por exemplo, eu tenho o Vitor, que é um mentorado meu, e esse mentorado meu, hoje ele faz todos os meus projetos de instalações, hidrossanitária e elétrica, tudo é ele. Por quê? Porque o cara chegou no primeiro e disse assim, Nilton, me dê só uma oportunidade. Me dê uma oportunidade. Vou cobrar aqui um valor aqui, só mesmo para pagar as minhas horas, que eu quero lhe mostrar aqui o que eu sei fazer. Tiveram alguns probleminhas ou coisa ou outra, que isso é normal, né? Mas o cara chegou e realmente se respondeu. Tá lá no Alphaville agora fazendo projetos e mais projetos. Tem outros 2 mentorados meus que estão com casa lá em execução. Um, inclusive, é de frente para minha casa. Então, com casa em execução. E o cara tá pegando esses projetos todos. Por quê? O cara chegou, apostou na carreira dele, investiu. Tem que pagar o preço, pô. Tem que pagar o preço. Primeiro de tudo, o cara já investiu na carreira dele. Além dele investir na carreira dele, ele teve uma visão a mais, fazer isso algo a mais. E um terceiro ponto. Ambiente aonde a pessoa se encontra. Cara, ambiente é muito importante. Eu passei, Éder, minha vida inteira tentando aprender inglês. Minha vida inteira, cara. Vida inteira. Fiz FISC, fiz IAS. Meu amigo, eu fiz todo tipo de curso que você imaginar. Quando eu passei 6 meses no meu intercâmbio, eu aprendi a falar inglês. Por quê? Porque eu estava num ambiente que eu tinha que aprender. Porque todo mundo ali falava inglês. Então eu tinha que aprender. Na hora que eu estou num ambiente, hoje a gente tem um grupo, né, de network com meus mentorados, e na hora que eu estou em um ambiente que todo mundo está falando de obra, todo mundo está pegando obra, todo mundo está tendo resultado, eu tenho que ter, pô. A tendência é você subir o nível. Sobe o nível. Quando a maré sobe, né? Sobe em todos os barcos, né? Falar igual a galera fala, subir pra cima, né? A tendência é você subir, né? Por quê? Porque você tá ali com pessoas que estão trabalhando num nível elevado. Falando nessa questão de comunicação, esses dias, faz umas 2 semanas, eu atendi um cliente que é de um dos maiores laboratórios de Fortaleza. Os laboratórios que faz análise de sangue, essas coisas, né? Sim. Clínica. Tá fazendo uma ampliação e ele precisava de um projeto de escoramento. Esse projeto de escoramento precisava de ampliar umas lajes, onde não tinha, e inserir uma estrutura metálica, que até quem fez foi um dos grandes calculistas aqui da região. Só que esse calculista tanto não tinha tempo, quanto não queria fazer a questão do escoramento. Então ele pegou, falou comigo, cliente, o engenheiro que é gestor do laboratório, e eu fui lá. E a gente conversou, ele me explicou toda a situação e eu fiz o projeto dele. No dia, eu achei até engraçado que ele disse, rapaz, tu é muito novo. Eu sou novo, eu sou até careca e tudo. Ele também era, né? Só que ele já era mais antigão. Eu acho que ele me achou novo porque ele me comparou com o cara que tinha feito, né? O cara que tinha feito a estrutura metálica, que é das antigas, um dos mais conhecidos aqui, né? Então, a gente conversando e ele não tinha achado ninguém ainda para fazer a solução que ele precisava, estrutural. Aí a gente começou a conversar. Eu geralmente não faço isso, não dou a solução estrutural ali na reunião, porque senão ele não vai me pagar, né? Sim. Vou dar uma consultoria gratuita. Só que como era escoramento, uma área que eu já tinha experiência, eu sabia que ele não tinha muita gente para resolver o problema dele. E ele estava com problema justamente no setor mais crítico. Aí eu peguei e disse, olha, se eu fosse você aqui, eu fazia o escoramento dessa forma, e você vai demolir essa estrutura, vai demolindo por partes. Quando você for demolindo, você vai reescorando a estrutura. Sim. E ali conversando, tendo essa comunicação, ele sentiu confiança e a gente fechou. Massa. Antes de eu conversar com ele, eu tinha dito, olha, esse serviço é mais ou menos X reais. Eu tinha dado mais ou menos como eu achava que era mais simples. Eu dei mais ou menos o preço que eu cobro numa casa térrea, estrutura. Quando eu cheguei lá, que eu vi que eu percebi, né, que é uma solução mais complexa um pouco, que ele também não tinha muita concorrência ali para fechar aquele projeto. Então logo eu disse assim, rapaz, agora é o seguinte, eu não consigo lhe atender por aquele valor que eu lhe falei. Essa solução é mais complexa. E realmente era. Sim. Agora eu consigo lhe atender por Y,
que era mais ou menos, digamos, 1,5 vezes o que eu tinha falado da primeira vez. Sim. Então eu cobrei para ele o preço que eu cobro no projeto de alto padrão, de 2 pavimentos. Massa. Um projeto que lá eu fiz em menos de uma semana, porque eu já tinha expertise, mas que se resolveu na conversa. E eu ainda fui umas 2, 3 vezes na obra explicar. Eu entrei em contato com a fornecedora de escoramento, passei a lista de material, indiquei a fornecedora para ele. Então, conversando ali, resolvi a vida dele. Show. Foi que ele falou, ele me chamou para uma reunião com o cara que ia executar a estrutura metálica, né? Que o escoramento ia ficar até aquela fase. Então, ao conversar com esse rapaz, ele disse, ó, a gente já tem uma equipe fechada. Quando você precisar de estrutura, aqui tem o Éder. Precisar de estrutura metálica, tem aqui o outro rapaz, entendeu? Massa. Só por questão de quê? De comunicação. Ali naquele momento, o que ele queria? Ele queria conversar com alguém que desse a ele informações onde ele se sentisse segurança. Seguro. E nada mais que isso. Não tem BIM na parada, não tem inovação, não tem Revit ou AutoCAD, entendeu? Só essa questão de comunicação. E outro ponto importante, né, Éder? Ter um método, né? Pra saber executar. Por exemplo, você sabia que essa estrutura ia ter isso por causa da sua experiência, mas de um método que tu criou, que tu sabia, opa, por eu ter esse método, eu consigo desenvolver isso aqui em X tempo, e não em 2 vezes o tempo, né? Que o projeto, na hora que você vai precificar, o tempo é um agravante, né? Muito forte ali, porque você conta bastante, né? É o principal item do projeto. Se o projeto é 100%, o seu tempo de custos é 70%. 70%. E outra coisa, né, nessa questão aí. No que diz respeito ao projeto em si, interessante é o seguinte, que esse é um conhecimento muito específico. Quantas pessoas tu conhece que projeta escoramento? Poucas. Entendeu? Poucas. Eu trabalhei em uma das maiores empresas do Brasil de projeto de escoramento, com 60 anos de mercado. Massa. Ó, eu fiz escoramento da ampliação do Iguatemi. Eu fiz escoramento da construção do Norte Shop Jockey. Do Shop Parangaba, que tinha uns trechozinhos que era moldado em lock e outros pré-moldado. Do Shop Rio Poti, então obras grandes. Nossa. Quando eu olhei aquilo ali, e por isso que ele te disse, ele me achou novo, né? Sim. Eu disse, não, eu já fiz escoramento de shopping, aqui só tem 2 lajes. Dá certo, porque ele tava com muito medo. Entendeu? Sim. E eu disse, é justamente com esses equipamentos que eu vou indicar essa empresa de locação que a gente trabalhava. Certo? Então, qual é a questão? Dentro do meu curso de estrutura, meu curso online, tem um módulo que ensina todos os alunos a projetar escoramento. Eles aprendem a fazer escoramento de viga, escoramento de laje, a calcular na mão como é que faz o cálculo para resolver uma situação dessa em obra, a calcular com planilhas, a fazer projetos, e eu entrego vários modelos de projetos e uma apostila com mais de 100 páginas. Massa. Entendeu? Então, por quê? Porque eu sei que isso é um diferencial. Quando você recebe o projeto de estrutura, você pode entregar mais para a construtora o projeto de escoramento. Perfeito. Porque poucos profissionais entregam. Não é tão complexo, mas você precisa de um método para aprender. E é um diferencial. Entendeu? Agora, queria mudar totalmente de assunto aqui contigo. Que é um assunto que eu sei que você é especialista e eu queria falar aqui com a galera. Diga lá, meu amigo. Eu queria falar sobre dificuldade. Qual é a principal dificuldade, digamos, que você tem ali quando o cliente vai construir? A principal dificuldade não é técnica, não é gestão, é essa daqui. Quando o cliente vai construir, qual é a principal dificuldade ali nesse processo de negociação, de fechamento, de dizer, vamos fazer essa obra? Cara, principal dificuldade do cliente chama-se recurso. Financeiros. Recurso financeiro. Pronto. Hoje, né, a gente tem um dado, inclusive do G1, que ele diz que apenas 3% dos clientes eles têm o dinheiro para iniciar e finalizar uma casa do início ao fim. Ou seja, meu amigo, se só tem 3% da população consegue começar uma casa e finalizar, você precisa entender como que tu capta esse recurso para que você possa resolver o problema do teu cliente. É aquele caso, eu gosto até de comparar com o caso da Netflix / Blockbuster. A Blockbuster, ela era muito boa e foi muito boa e perene naquilo que ela fazia, que era o quê? O aluguel dos filmes. Sendo que o que acontece? A Blockbuster, ela não deu um passo para trás para entender que o problema que ela resolvia não era os filmes, comprar mais filmes, ter uma loja mais bem organizada, não era isso. O problema que ela resolvia era o quê? Entretenimento em casa. Se ela tivesse dado um passo para trás
ela entenderia que a internet estava crescendo, que as mídias digitais estavam crescendo, e ela conseguiria ter uma Netflix muito maior da Blockbuster. Só que o que foi que a Blockbuster fez? Ela baseou tudo aquilo dela em ego. E é isso que acontece com muito engenheiro. O engenheiro, ele quer basear todo o estudo dele no ego dele, que é o quê? Saber mais sobre a parte técnica, saber mais sobre tempos de cura, saber mais sobre normas técnicas, sobre métodos construtivos. O engenheiro, ele peca muito nisso. Ele quer cada vez mais aumentar o ego dele e os títulos dele. Mas ele não se preocupa com o principal problema do cliente, que é o quê? Recurso financeiro, pô. Hoje o recurso financeiro, se eu chegar pra ti, Eder, e falar assim, cara, com 200 mil, tu tem 200 mil, a gente consegue fazer uma casa de 1 milhão. Eu libero 1 milhão pra ti e a gente faz uma casa dessa que daqui a um ano ela já vale 1 milhão e 500. Tu faz? Faço. Se eu tiver os 200 mil. Tiver os 200 mil, e se tu não tiver os 200 mil, ainda eu consigo parcelar durante o período da obra pra ti, porque a Caixa Econômica Federal ela me adianta 20% se não for pelo FGTS. Ou seja, eu mostro pro cliente o quê? Que é um investimento, meu amigo. Se ele tem aquela casa ali, ou se ele não quer, se ele quer construir aquela casa para viver, ou se ele quer aquela casa ali como investimento, meu amigo, ele nota que contratar o Newton sai mais barato do que não contratar. Por quê? Porque o Newton consegue resolver o maior problema dele, que é o recurso financeiro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos supor, eu tenho os 200 mil ou eu não tenho nada. Hoje eu não tenho nada, eu tenho uma verba menor. Perfeito. Então, eu quero construir minha obra em 2 etapas. Como? Primeiro eu queria comprar um terreno. Olha, achei uma oportunidade boa, um terreno bom, o preço é interessante. Mas eu não tenho o preço do terreno. Perfeito. Eu gostaria de financiar esse terreno para mim garantir o terreno. E daqui a 5 anos eu fazer minha obra. Financiada também. Certo. Lógico, se tiver o recurso, é outra conversa. É possível, então, o cliente financiar esse terreno e depois financiar a obra? Essa é a primeira pergunta. Qual é a segunda pergunta? Como a gente chama aqui no Ceará, é jogo fazer isso? Vamos começar respondendo a segunda pela primeira, certo? Pode ser feito dessa forma? Sim, pode. Vale a pena ser feito dessa forma? Não. Porque hoje uma casa que tu tem de 500 mil reais, daqui a 5 anos, os mesmos 500 mil reais tu não consegue construir essa casa. Então o que acontece? Existe um processo na Caixa Econômica Federal que se chama o SBPE, né, do processo de aquisição mais construção de terreno. Então tem como a Caixa Econômica Federal ela financiar 80% do teu terreno mais a tua construção. Ou seja, ela te dá 80% daquele valor. Aí tu chega para mim e fala assim, Newton, cara, mas o meu recurso financeiro ele é menor. Eu não tenho esse 200 mil. Esse 200 mil ele vai representar 20% da tua construção. A partir do momento, eu gosto muito de trabalhar sempre, Éder, com o quê? Com a realidade do meu cliente. Eu gosto de dizer um ponto muito importante, né, que eu falo até para os meus alunos e para os meus clientes também, que é o quê? Cara, o sonho, eu trabalho com o sonho do meu cliente, que é a realidade dele. Eu não trabalho num sonho inimaginável, não. Trabalho não. Se o sonho do meu cliente, se o que ele pode financiar pela Caixa Econômica Federal é 500 mil reais, a casa dele com o terreno vai ser pautada em 500 mil reais. A gente procura um terreno, lá na construtora também a gente vê uma possibilidade de memorial descritivo, de tudo isso, que a gente consiga adaptar. Eu só passo o meu projeto para o Éder, para ele fazer essa estrutura, a partir do momento que eu sei o recurso financeiro do meu cliente. Se o meu cliente tem pouco, opa, eu não posso ter muito balanço. Tenho que ter pouquinho balanço. Tenho que trabalhar numa forma construtiva aqui, que eu possa ter uma otimização dos meus pilares. Cara, Éder, projeta para mim todos os pilares aí de 20 por 30 para eu conseguir reutilizar minhas formas. Então, eu penso numa estrutura e numa logística para que o bolso do cliente, que consiga caber no bolso do cliente, essa realidade. Cara, deixa eu te cortar aqui só para eu falar um ponto. Pode falar. Eu falo muito para meus alunos o seguinte, que num projeto de alto padrão, por mais que seja alto padrão, é muito importante a padronização. Perfeito. E olha como isso reflete até no próprio financiamento da obra, que é uma coisa que a gente pode nem imaginar. Se você pega todas as vigas do primeiro pavimento, lógico, nem sempre você vai conseguir, mas digamos que 90% das vigas você consiga fazer 15 por 40, e somente onde tem um balanço excessivo ali, você ficou 15 por 50. Então quer dizer o quê? Que ele vai conseguir reaproveitar essas formas. Ah, Éder, mas ele vai construir tudo de uma vez. Tudo bem, mas no pavimento superior você pode reaproveitar. Perfeito. O que não dá é um projeto que eu já peguei, que tinha viga de 15 por 60, 12 por 60, 15 por 40, Às vezes 20 eu pego, por Éder, 35. e peço pro calculista até colocar
quando a gente visualiza, né, e faz um estudo em cima disso, que é o quê? Cara, pode dimensionar ela. Se tu tem uma 15x40 e outra 15x60, e a maioria é 15x60, essas duas aqui que são 15x40, aumenta ela, pode aumentar, porque o trabalho que eu vou ter para fazer 3 jogos de forma, por exemplo, cara... E não é nem a forma também. Por exemplo, o escoramento vai ter que ser mais alto. Às vezes você precisa de uma escora maior. Perfeito. Aí já é logística. Você precisa contratar uma escora maior. Com certeza. Às vezes o pessoal erra na obra, porque ele tá fazendo tudo de 15x60. Aí o Newton foi almoçar, fazer uma reunião com o cliente. Quando voltou, o pessoal montou aquela viga que era 15x40, 15x60, porque já estava acostumado, deixou passar despercebido. Sabe onde é que eu percebi isso? Uma obra que todas as lajes eram treliçadas de 12 centímetros. E a laje em balanço aqui, que era um beiral, que eu gosto de fazer, prefiro maciça por questões técnicas, ela estava 10 centímetros, que é o mínimo que a norma permite. Quando eu cheguei na obra, o que o cara fez? A forma da viga aqui, se você tem 50 menos 12, dá 38, né? 38, então essa isso. forma é 38. Aqui tem 15, aqui não é para dar 38, aqui é para dar 40, porque o fundo dessa laje em balanço é 10. O cara fez 38. Puxa. E foram várias vigas, uma fachada toda. Caramba. Por quê? Porque na cabeça dele era a mesma coisa. Então, nesse ponto, às vezes compensa você deixar essa laje de 12 para ficar com o mesmo fundo do outro lado. Uma questão de padronização que influencia também no financiamento da obra. Perfeito. E aí tu pode voltar lá teu raciocínio que estava falando sobre o financiamento também, pra gente prosseguir, né? Total. Então, tu acha que não compensa o cara comprar o terreno financiado e depois fazer outro financiamento para construir sua casa? É melhor ele esperar, vamos supor, vou esperar 3 anos e fazer tudo de uma vez, é isso? Perfeito. Eu visualizo e vejo muito com o quê? Você tem que ver o recurso que você consegue destinar para esse valor, né? Para casa. Essa casa, um outro ponto muito importante, essa casa só vai começar a ser paga depois do momento que ela tá pronta, certo? Você começa a pagar as parcelas do financiamento da casa depois que ela tá pronta. Então você não paga nada. Você vai pagar o quê? Só o seguro de obra e os trâmites legais para poder iniciar essa casa perante Caixa Econômica Federal e Prefeitura, certo? Mas o restante não. Você paga no andamento da obra. Até a primeira obra que eu peguei, Heber, como foi que eu fiz? Eu cheguei e fiz um formato que era assim. O cara tinha que dar 160 mil, certo? Só que ele só tinha 40 mil de entrada para dar. Era uma casa de 800 mil reais. Ele só Tem tinha... que dar para quem? Pro banco? No caso é o quê? Ele dá para a construtora. Pra construtora. Isso. Existe... Pra construtora construir, fazer pra a medição. Construir. Perfeito, justamente. É porque assim, o banco ele financia 80%. E o cliente ele financia o restante dos 20%. Então se eu tenho uma casa de 800 mil reais, o banco vai financiar os 800 menos 160. Que esse 160 ali, quem tem que dar é o cliente. E ele dá pra construtora. E esse cliente tem que dar para a construtora. Não é para o banco. Então, a construtora consegue se mobilizar e se organizar. Hoje em dia eu não faço mais isso. Mas no início, quando eu não tinha obra, como foi que eu fiz? Cara, o cara só tinha 40 mil. Ele me passou esses 40 mil de entrada. Eu resolvi o processo dele de financiamento de obras. Depois que eu resolvi esse processo dele de financiamento, o banco me repassou o dinheiro e ele foi me passando de 10 em 10 mil mensalmente ali na obra. Foi me passando de 10 em 10 mil, ou seja, ele não tinha 40 mil, não tinha os 160 mil inicialmente, mas ele tinha 40 mil e ele conseguia me passar de 10 em 10. Então eu fui fazendo nesse formato com ele, fiz um contratozinho e tudo, e ele foi me passando gradativamente, ou seja, com 40 mil reais, pela minha logística, né, na minha construtora, que eu conseguia fazer dessa forma, né, com esses 40 mil reais, ele conseguiu fazer uma casa de alto padrão com a gente, dando isso de entrada, né, tendo que dar 10 mil reais por mês, e o banco financiou para ele aí os 640 mil que precisava. E depois, quando a obra está pronta, né, aí ele vai pagar o financiamento que, dependendo do valor, vai ser 5 mil, 6 mil reais mensais. Sai do nesse aluguel caso, e tem isso. uma casa de 1 milhão e 1 milhão, pouco, né? perfeito, justamente. Nesse caso dele aí, ele estava pagando uma taxa, né, começou a pagar a casa dele no valor de 4.100. E vai reduzindo, né, ao longo do tempo. E vai reduzindo, vai amortizando opção, né? com relação ao tempo, justamente. Então, você tem uma casa de 1 milhão, você paga 4 mil, às vezes você paga 2 mil de aluguel em um apartamento. Perfeito, e que o aluguel não é seu, né? Na hora que você financia, você passa 30 anos pagando, mas aquilo ali é um imóvel seu, né? E que se, por exemplo, eu financiei uma casa, né? Construí para vender. Então, eu financiei uma casa no meu nome. E amanhã eu quero vender essa casa pro Éder, eu consigo vender essa casa pro Éder. É até um nome, né, que os bancos chamam, né, que a Caixa Econômica Federal chama, que é o interveniente quitante.
Então, o Éder consegue financiar essa casa, quitando a minha dívida e entrando no processo de financiamento também. E mesmo assim tu ganha, mesmo, vamos supor, só para finalizar aqui o entendimento, gente, que a gente matar o nosso episódio, é o seguinte, tu é o cliente e eu sou o comprador. Tu construiu tua casa no processo de financiamento. Certo. Tua casa é 800 mil, vamos fazer 1 milhão, né? Que é pra ficar mais fácil a conta. Tua casa é de 1 milhão, 200 mil entrou do teu bolso pra construtora, 800 mil tu financiou. Perfeito. Tua parcela depois ficou uns, sei lá, 6 mil reais durante 30 anos. Perfeito. Eu quero comprar essa casa de ti. Aí tu me vende, e aí esse financiamento ele é passado pro meu nome, ou é feito um outro financiamento? Porque eu quero saber o seguinte, tu não terminou de pagar a casa, mas tu consegue ganhar dinheiro mesmo assim? Consigo ganhar dinheiro mesmo assim. Esse que é o jogo do investidor. A gente tem uma casa nossa que é com um investidor. Então, o que acontece? Uma casa, depois que ela está pronta, ela tem uma valorização na casa, na planta para ela pronta, de 30% a 40% de obra, né? Então, a gente tem uma valorização e o ponto. Na hora que você quer comprar essa casa de mim, o que acontece? Eu vendo ela pelo valor da casa pronta. E na hora que eu vendo esse pelo valor da casa pronta, eu quito o meu financiamento, que é o interveniente quitante. Porque tu recebe o dinheiro do financiamento. Porque eu recebo o dinheiro do seu financiamento e você faz um novo financiamento da casa, no valor da casa pronta. No caso de 1 milhão, passou para 1.350.000. Você tem esse financiamento agora no seu nome de 1.350.000. E eu consigo o quê? Pagar o meu financiamento, que foi 800 mil, supor que teve os juros ali durante o tempo e tudo, 830 mil, e o restante aí eu consigo ficar para mim. Ou seja, na hora que a gente faz um cálculo, né, mostrando para os investidores a nível de rentabilidade, não tem investimento no mundo que você consiga ter em 10 meses, em 8 a 10 meses, de 30% a 40% de retorno. Não tem. Né? Em menos de um ano você ter 30% a 40% de retorno, só se você apostar numa empresa ali, né, no mercado financeiro, ainda corre o risco muito grande dela baixar também e não ter esse retorno. E na construção é um retorno certo. O que pode acontecer é o quê? Eu demorei 2, 3 meses a mais e paguei um jurozinho a mais por conta disso. Mas, meu amigo, o retorno ali é certo. Por isso que quem entende sobre o mercado de obras financiadas, ele não fica sem cliente. Porque, meu amigo, se você... eu já fiz consultoria que foi consultoria de 10 mil reais, pô. Mostrando apenas o processo de financiamento de obras para um engenheiro que não entendia nada. Então, é um ponto que o quê? Tu consegue ganhar dinheiro com consultoria, tu consegue ganhar dinheiro com o mercado fazendo financiamento para o cliente, tu consegue ganhar dinheiro fazendo parceria com o mestre de obra que não entende esse ponto e ele precisa do recurso. Todo mundo precisa do recurso. Fazendo projetos. Perfeito. Por exemplo, muita gente quer me contratar para quê? Você faz o projeto, mas você faz o acompanhamento, por exemplo, só da estrutura, fiscalizar para ver se está sendo executado de forma correta. Por exemplo, da outra opção que eu falei, você pode ter uma empresa que faz só a parte de estrutura, só a parte de proteção. Então tem várias opções no mercado de alto padrão, né? Show de bola, isso mesmo. Show de bola. Galera, é o seguinte, a gente tá chegando aí a 1 hora do nosso episódio, que é a nossa meta. Demais. Nossa conversa aqui pelo ritmo dava para chegar até 2 horas, mas a gente tá chegando ao fim do 4º episódio do Pode Projetar. Tivemos aqui o Nilton Feitosa falando sobre obras de alto padrão, certo? Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva no canal, clique em curtir para incentivar aí a produção de mais podcasts como esse, certo? E compartilhe o link desse podcast nos seus grupos de engenharia, nos seus colegas de trabalho, para que eles possam também acompanhar. E não esqueça de sugerir nos comentários aí, certo? Um tema e um convidado para as próximas opções. Eu queria chamar o Nilton aí para fazer a finalização da parte dele, para a gente acabar este episódio sobre obras de alto padrão. Meu amigo, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Foi show demais. Tamo junto. Quem é meu seguidor, que tá aqui vendo, que tá aqui assistindo, se inscrevam no canal, né? Façam esse movimento desse podcast crescer cada vez mais, né? E honrem essas mesas de pessoas que estão no campo de batalha fazendo todo santo dia isso aqui, né? Então, deixo uma última mensagem aqui para vocês que estão assistindo, que estão vendo, que é: nunca deixem de dedicar tempo, energia e dinheiro naquilo que realmente importa, né? Quem não sabe um pouquinho sobre isso, estude um pouquinho mais sobre o estoicismo, né? Mas o estoicismo, ele fala muito sobre o quê? Tudo aquilo que não dedica tempo, energia e dinheiro, a gente não deve estar focando nossos esforços nesse ponto.
Então, mandou uma proposta, cara, depende de ti para o cliente fechar, vai para cima, cai para cima, vai com tudo. Se não depende de ti, amigo, deixa ali. Não vai dedicar tempo, energia e dinheiro naquilo que não importa. E é isso. Se capacitem. Show de bola. Ótima dica aí, pessoal. Anota. E o seguinte, se você assistiu um trecho desse episódio, posta lá no Instagram, me marca no seu stories, marca o Newton. Eu vou deixar as redes sociais do Newton aqui abaixo desse vídeo no YouTube para vocês seguirem os canais dele e os meus também. Nos encontramos aí no próximo episódio do Pode Projetar.